Você sabia que 86% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas de confiança dessa criança? E que 67% deles acontece dentro da própria residência dela? É muito importante a gente falar sobre abuso e violência sexual com os nossos filhos. E não é esperar eles crescerem, não. A gente tem que falar desde cedo, porque a violência acontece com bebês e com crianças muito pequenas. Muita gente acha que falar sobre assédio e abuso sexual é falar de sexo com as crianças, e não é isso. A gente precisa parar com e desmistificar um pouco isso, porque a gente está falando sobre consentimento. Então a gente tem que ensinar desde cedo nossos filhos quais são as partes íntimas, né? Como nomeá-las, né? Quem pode tocá-las, quando você vai limpar, quando você vai trocar, e sempre falar com o bebê. A mamãe vai trocar sua fralda, a mamãe vai limpar o seu bumbum, a mamãe vai limpar sua perereca, sua vagina, sua vulva, enfim. Você pode ali nomear como você quiser, mas a criança tem que saber que ela precisa ser respeitada e ser um momento que ela entenda ali que aquilo lá é um momento que você está precisando limpar ela, fazer um processo de higiene, assim como quando ela vai no médico e o médico precisa examiná-la. Então a gente tem que tratar isso com naturalidade desde cedo. E como que a gente fala de consentimento com uma criança tão pequena, né? Uma dica é esse livro, Pipi Fifi, que eu amo. Desde o começo eu falei com meus filhos, né, sobre ele. Ele ajuda a prevenir a violência sexual das crianças, da Caroline Arcari. Ele é um livro que mostra as partes íntimas e o que a criança pode ou não permitir, né? Então, assim, se a criança não quer dar um beijo na avó, não quer sentar no colo do vô, isso não tem a ver com a criança ser mal criada. A gente tem que entender que quando a gente obriga uma criança a fazer algo que ela não quer, a gente está jogando ela para ela entender que tudo bem o assediador fazer aquilo, o abusador, o estuprador fazer isso com ela. Então a gente tem que permitir que a criança faça o que ela desejar e que ela tenha no pai ou na mãe um canal de confiança para que ela possa falar se alguém ali extrapolou o limite, para que ela possa reconhecer essa violência. Porque quando a gente não fala, a criança não consegue reconhecer que ela foi vítima e que alguma coisa está errada. Então a gente tem que ter um canal ali para que ela possa sim ter confiança e falar se alguém extrapolar alguma coisa com ela, cometer um crime. Além do livro Pipi Fifi, que eu adoro, tem outros livros, né? Não Me Toque Seu Boboca e outros tantos ali que eu vou deixar aqui para vocês de dica. E são livros que você pode trabalhar esse assunto de forma lúdica, muito bacana com a criança, então vale muito a pena. Eu gosto muito nesse livro que ele mostra justamente assim, as partes, ó. Nem fazer você sentar no colo e sem a sua vontade. Então, não fazer coisas que a criança não tem vontade, né? E não tem segredo com pai e mãe, né? Então, assim, muitas vezes o abusador está dentro de casa. Então, é importante que a criança tenha confiança e saiba para quem pedir ajuda, né? E muitas vezes é na escola. Hoje em dia, a gente vive uma sociedade super preconceituosa que acha que não deve tratar esse assunto nas escolas. Mas muitas vezes as crianças descobrem que são vítimas, muitas vezes do pai, do padrasto, dentro da própria escola quando esse assunto é abordado. Então é urgente que esse assunto também seja tratado dentro das escolas e dentro da nossa casa também. E não pense que abuso sexual, violência sexual contra a criança é só chegar às vias de fato, né? A gente tem vários abusos ali, que é desde a pessoa mostrar as genitálias para a criança, fazer pegar na genitália, mandar vídeos, fotos para essa criança. Então a gente tem que ficar sempre atento, porque hoje em dia as crianças estão muito conectadas com a internet e tudo mais, então a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Pode ser alguém próximo da criança, de confiança, que a gente acha que não tem nada demais. E sim, a gente tem que estar alerta e alertar nossos filhos sobre essa violência que é muito mais comum do que a gente imagina. E você, conversa sobre esse assunto com seu filho ou ainda é um tabu dentro da sua casa? Você tem noção da importância que pode fazer esse tipo de assunto ser pauta na sua casa com seu filho e a gente evitar que ele seja a próxima vítima?